Vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 35. Nessa aula a gente vai continuar o assunto aí, distribuição de frequências, né? Na aula passada nós aprendemos a montar uma tabela bem simples, né? Para colocar as informações relativas a variáveis discretas, né? Variáveis que têm um menor número de respostas possíveis, então a tabela ficava bem curta, bem fácil de fazer, né? Hoje a gente vai conversar sobre uma segunda situação que pode acontecer, da gente querer representar, né, as informações, os dados de uma pesquisa relativos a uma variável contínua, por exemplo, uma medição, né, de peso, de altura, de idade, de alguma coisa desse tipo. Então, situações desse tipo envolvem uma certa dificuldade maior, né, para fazer, porque a gente vai ter muitas respostas diferentes. A maioria das vezes a gente vai ter muitas respostas e a tabela, se fosse feita naquele formato, né, da aula anterior, ficaria muito extensa e aí não teria muito, sairia um pouco do propósito da gente, que é de simplificar, né, as informações para poder buscar essas informações de modo mais rápido. A tabela tem esses objetivos, né, da gente conseguir organizar a informação e buscar a hora que a gente precisar, né, da forma mais rápida e mais clara possível. Né? Então, vamos ver o que a gente vai fazer então para resolver esse problema nessa aula, tá? Vamos lá. Aqui eu já estou mostrando uma situação, né, de uma pesquisa feita. Isso aqui está no material de vocês, tá? É um pedacinho aí do livro de vocês. Ele fala aqui, acompanhe o exemplo de um grupo de alunos, nos quais foram registrados a idade, o peso e a altura, né? Então, 3 variáveis contínuas aqui, 3 medições, né? E aí, coloca aqui o nome de cada um dos alunos, né? São 20 alunos aqui, e a idade, o peso e a altura de cada um deles. Bom, a idade em anos, né? O peso aqui, que na verdade é a massa, né? Em quilogramas, tá? A gente chama de peso, mas na verdade é a massa, né? E a altura aqui em metros, né? Medida em metros aqui, tudo bem? Então, feita essa pesquisa, as informações estão aqui, nós vamos ter que colocar isso aí agora numa tabela, para ficar mais fácil da gente consultar, né? Tirar conclusões. Então, vamos lá. Na próxima tela, olha, essa é a grande questão, então, dessa aula, né? Para a variável altura, por exemplo, né? Parecem muitos valores diferentes. Cada um tem uma altura diferente, foi colocado ali, se vocês olharem aqui, né? Voltando aqui, olha, foi colocado com 2 casas decimais, né? Olha, parece cada um com uma altura diferente aqui. Eu poderia continuar colocando casas decimais aqui, quanto eu quisesse, né? A precisão aqui só depende de quem está fazendo a medição, né? Então, variáveis contínuas são assim. A gente tem aqui, pode ter cada um com uma altura diferente, né? Então, fica muito complicado. É isso que a gente vai colocar aqui. Ó. Em casos como esse, agrupamos os valores em intervalos de classe, né? Porque fica muito difícil a gente fazer cada um numa linha, né? Cada resposta possível numa linha. Se a gente tiver 20 pessoas sendo entrevistadas, eu posso acabar tendo uma tabela com 20 linhas. Né? Se eu tiver 40 pessoas com 40 linhas, fica muito complicado isso daí. Né? Imagine para pesquisas grandes, né? Pesquisas com uma população ou uma amostra muito grande da população. É difícil de fazer, né? Uma tabela desse tipo e também não teria porquê. Né? A gente ficaria mais complicado de fazer do que usar os dados brutos em algumas situações. Então, o que nós vamos fazer aí? A saída é a gente usar isso daqui, ó, que ele chama de intervalos de classes. Tá? Essas classes aqui, né, a nossa saída para os exercícios de hoje, na verdade são como se fossem umas gavetinhas onde a gente vai colocar a informação. Tá? Então, nós vamos montar as tabelas e no lugar de colocar os valores da tabela, nós vamos colocar conjuntos de valores das tabelas. Né? Esses conjuntos são as classes aqui. Como se fossem gavetinhas aonde eu coloco. Imagina um armário, né? De gavetas assim. Várias gavetas, né? As gavetinhas seriam as classes. Né? Então, na primeira classe, aqui na primeira gavetinha, eu colocaria de tanto até tanto. Né?
Então, as alturas de tanto até tanto estão nessa gavetinha. Aí depois, se for um pouquinho maior, já passa para a próxima gavetinha, depois para outra, depois para outra. E eu consigo armazenar as informações também de forma organizada, sem precisar usar uma linha para cada valor. Eu uso para conjuntos de valores. Conjunto de valor aqui, depois aqui embaixo, depois aqui embaixo e assim sucessivamente. Bem, essa é a saída que a gente tem para variável quantitativa contínua, né? Variáveis que têm muitas respostas diferentes. Bom, vamos lá. Só que para fazer essa tabela, né, nós vamos precisar fazer uma certa preparação antes. Essa preparação ela é feita, né, muitas vezes, a gente vai fazer a preparação, mas em alguns casos, alguns exercícios já vão deixar pronto isso aqui para a gente. Tá? Em algumas situações a gente não vai ter necessidade de fazer essa preparação aqui. Mas vamos dar uma olhadinha então como é que é feito isso. Tá? Eu tentei simplificar também o máximo possível, o nosso material está simplificando muito esse trabalho aqui dessa preparação. Em estatística a gente costuma ter um pouquinho mais de trabalho para fazer bem feitinha essa preparação aqui, mas a gente não vai entrar em detalhes. Tá? No nosso curso isso não vai importar. Bom, a primeira coisa que tem que ser feita, então, para a gente poder definir, né, como é que a gente vai montar a tabela, como é que vão ser as classes, é fazer isso aqui, gente, ó, calcular a diferença entre o maior e o menor valor, no caso aí, né, nesse exemplo da altura registrada. Né, a gente chama isso de amplitude total. Então, a gente vai procurar, a gente chama de limite inferior e de limite superior dos dados ali. Então, quando a gente vem aqui na pesquisa, a gente vai procurar aqui nas alturas, olha, a menor das alturas e a maior delas, tá? Então, eu já procurei aqui, né, e eu encontrei, ó, a menor das alturas é esse 1,62 aqui. Bom, então, olhando para todos os dados, eu achei esse 1,62 como o menor. E a maior das alturas aí é o 1,79, que está aqui embaixo, ó. Bem, então essas são as duas alturas aí que a gente vai precisar, o limite inferior e o limite superior dos dados aí. Bem, o que nós vamos fazer com essas informações? Dá uma olhada aqui. Ó. Vamos fazer uma continha de menos. Vamos fazer 1,79 menos 1,62. Bem, isso aqui a gente vai chamar de, eu vou chamar de A, amplitude total. Bem, fazendo essa continha de menos, eu vou ter aí 0,17, fazendo a continha, 0,17 metros, ou 17 centímetros, né? Então essa é a diferença de altura da menor resposta lá para maior, né? Da pessoa mais baixa para mais alta. 17 centímetros de diferença. Essa amplitude total, a gente vai precisar distribuir ela agora nas gavetinhas lá nas classes, de uma forma uniforme, né? Um pouquinho em cada classe. Né? E como é que a gente faz essa distribuição? Bom, a gente vai precisar descobrir também uma quantidade de gavetinhas, uma quantidade de classes. Né? Ele fala aqui para a gente escolher um número de intervalos geralmente superior a 4. A nossa regrinha vai ser a seguinte, ó, o que a gente costuma fazer, tá? De 4 até 6 classes. Bom, essa vai ser a nossa regrinha. Nós vamos procurar sempre fazer as tabelas de 4 a 6 classes, com 4 a 6 linhas, né, para a distribuição das informações. Lógico, aí tem a linha do total e tal, mas as linhas para as informações de 4 a 6. Tudo bem? E aí, então, vejam, ó, o 0,17 eu teria que dividir ou por 4, ou por 5, ou por 6 para poder fazer as classes. Percebam que o 0,17 é um número muito ruim de fazer divisão. Né? Daria muito quebrado aí as classes. Né? E isso não interessa para a gente. Tá? Não é legal fazer dessa forma, não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um pouquinho, vai arredondar, tá vendo? Esse 0,17 para cima. Nunca para baixo, tá? Porque para baixo vai ficar faltando um pedacinho lá na última classe, vai ficar dado sem conseguir encaixar. Então, a gente aumenta um pouquinho esse número, até aparecer um número divisível por 4, por 5 ou por 6, para a gente poder fazer a divisão de uma forma melhor.
Olha aqui, nesse caso, eu posso usar, ao invés de 0,17, usar 0,18. Porque o 0,18 é divisível por 6. Aí eu posso dividir agora por 6 e obter o que a gente chama de intervalo de classe, tá? Ou amplitude de classe. Essa de cima aqui era a amplitude total, e essa aqui vai ser a amplitude de classe, ou intervalo de classe, tá? Não importa muito isso aqui, eu estou inventando essas letrinhas aqui, né? Mas é isso que a gente está descobrindo aí. 0,18 por 6 é 0,3. Agora sim a gente pode fazer a nossa tabela. Veja, ó, esse 0,3 é o espacinho que vai ter em cada gavetinha, né? De centímetros, ó, são 0,3 metros, né? Ou 0,3 não, pessoal, 0,03, né? Deixa eu arrumar aqui. 0,18, 0,03, né? Isso aqui é 3 centímetros, tá? 3 centímetros, bom? 0,03. E aí nós vamos fazer, então, agora, né, vamos colocar esses 3 centímetros, né, esse intervalinho, em cada uma das classes. E agora, então, que vem a nossa tabela. Então, essa aqui é a nossa preparação. Tudo bem com essa preparação, pessoal? Tudo bem aqui? Então, ó, primeiro nós definimos o intervalo, né, a amplitude total, que é o menor valor e o maior valor, a diferença entre eles. Pegamos essa amplitude total e aproximamos para cima, né? Demos uma arredondada aí para poder dividir por 4, 5 ou 6. Há uma observação, né? Aqui ele não fala como é que a gente vai fazer, ele dá uma opção da gente escolher. Às vezes, no exercício, ele já fala, ele fala, ó, eu quero com 5 classes, eu quero com 6 classes. E aí a gente vai fazer da forma que ele pedir, né? Se ele não falar nada, a gente usa, então, de 4 a 6 pedaços, tá bom? Vamos lá, então, agora que eu tenho o intervalinho de classe, eu posso começar a montar a minha tabela. A minha tabela vai ter esse formato, que é o formato que vocês já conheciam da aula anterior, né? Na primeira coluna, então, a gente tem a variável que está sendo pesquisada, no caso aqui a altura, né? Mas eu já coloquei aqui que eu vou fazer em classes, né? Nem precisaria escrever isso daqui, tá? Estou colocando para a gente perceber. Na segunda coluna, a frequência absoluta, eu já coloquei para a gente ganhar um tempinho, mas isso aqui teria que ser contado lá na pesquisa, né? Então, olhar para a pesquisa e contar quantas pessoas responderam uma coisa, quantas responderam a outra e assim por diante, né? Depois, a frequência relativa na forma decimal e a frequência relativa na forma percentual. Igualzinho a gente fez aí, esse final aqui, é igualzinho à aula anterior, né? A gente já fez exemplos desse tipo. O que muda realmente é esse primeiro pedaço aqui, os intervalos de classe, né? Essa preparação que a gente fez e agora a montagem. Como é que nós vamos fazer isso então? Nós vamos usar um símbolo aqui de intervalo, assim, ó, vamos fazer um traço e um risquinho horizontal. Isso daqui é um intervalo, esse risquinho aqui a gente diz que ele está fechado desse lado, e aqui desse lado não tem o risquinho, ele está aberto desse lado. Então, em matemática lá do primeiro ano, vocês devem ter visto essa coisa de intervalos, né? Um intervalo fechado, um intervalo aberto. Nós vamos usar essa noção agora aqui na nossa tabelinha. Vamos fazer isso em todos aqui. Todos eles vão ter esse símbolo de intervalo. Vou fazer aqui. E como é que nós vamos colocar aqui? Então, assim, a gente vai começar com aquela menor altura que a gente descobriu lá, que era o 1,62, tá vendo? Precisamos colocar ela aqui, porque tem gente que tem 1,62, tem que entrar aqui nas gavetinhas. Então, ó, começo com 1,62, bem? E vou começar a aumentar aqui, ó, tá vendo? Para colocar aqui na frente, tem que deixar um intervalinho aqui, que é o que eu acabei de descobrir aqui, de 0,03 metros, de 3 centímetros. Bom, esse aqui é o meu intervalinho de cada classe. Então vamos lá. Olha, 1,62 mais o 0,03 vai para 1,65. Né? Agora prestem atenção, ó. Esse intervalo é fechado no 1,62, quer dizer, quem tem 1,62 m entra aqui dentro dessa gavetinha, mas ele é aberto no 1,65, significa que quem tem 1,65 não entra nessa gavetinha.
Quem tem 1,64 entra, quem tem 1,64 e alguma coisinha lá de milímetros entra. Só quando chegar exatamente no 1,65 é que não entra mais aqui, ó, tá aberto. E aí ele vai entrar aqui embaixo, então eu vou colocar aqui de novo 1,65. Agora fechado. Né? Por que que eu coloco dessa forma e não coloco 1,64 aqui, fechado? Né? Porque entre o 1,64 e o 1,65 tem infinitas medidas. Se eu tivesse medido com milímetros, por exemplo, eu perceberia isso daí. Né? Então, quando eu faço desse jeito aqui, ó, eu dou uma continuidade para a informação. Não tem nenhum buraco aqui no meio disso daqui. Para quando for virar 1,65, eu já passo para cá e ele entra nesse. Ó. Tá vendo? E aqui entraram todos os anteriores a 1,65 com qualquer quantidade de casas decimais. Então não tem aquele espaço entre as variáveis aí, né, as respostas. Isso é a característica principal da variável contínua, né, quantitativa contínua. Quero que vocês lembrem disso daí. Então essas variáveis de medição, né, tem essa característica de não ter intervalo entre as medidas, né, não ter buracos aqui. Então só desse jeito é que a gente consegue fazer a forma correta aí. Né? Se eu colocasse 1,64 e aqui 1,65, e se tivesse algum 1,64 e mais alguns milímetros, não estaria nem aqui e nem aqui embaixo. Então isso não está certo, tá bom? Beleza, ó, 1,65, aí eu venho aqui ó, com mais 3 centímetros, vai para 1,68. Opa, escrevi errado aqui, será que eu vou conseguir tirar? Boa. Então, olha, 1,68. Depois, o 1,68 eu repito aqui, ó, tá vendo? 1,71, 1,71 desce aqui, 1,74, né? 65, 68, 68, 71, 71, 74. Depois 1,74, 1,77, 1,77, 1,80. Eles vão falar, ah, mas não era até 1,79 a maior altura, né? Aqui, ó. Não era 1,79? Então por que eu cheguei no 1,80? Porque, né, eu aumentei um pouquinho, arredondei lá, né, fiz um arredondamento, acaba acontecendo isso. Mas percebam que se a maior altura é 1,79, ela vai entrar aqui sossegado, né, porque vai até 1,80 aberto, né, vai entrar aqui 1,79 e não vou ter problema nenhum. Se eu tivesse aproximado para baixo lá, eu teria um número menor que 1,79 aqui e não conseguiria colocar alturas, né, de 1,79 dentro das gavetinhas. Então, é isso daqui que eu queria mostrar para vocês, né? E depois disso, lógico, eu teria que começar por essas frequências absolutas, então eu ia procurar de 1,62 até 1,65, quais são as medidas, né? E ia contar para poder marcar aqui. Prestando atenção, né, de que o 1,65 não entra aqui, ele vai entrar na próxima. Então seria 1,62 aqui dentro, ó. 1,62, 1,63, 1,64 e só. 1,65 entra na próxima. Aí eu ia contar aqui, ó. 1,62, 1,63 e 1,64. Eu olharia em todos eles, contaria, e depois eu volto aqui e, opa, nessa daqui, e marco. Então eu encontrei duas, ó. Então eu coloco aqui, ó, duas pessoas têm alturas entre 1,62 e 1,64, na verdade, porque não tem milímetros, né, nessa contagem que a gente fez. Depois, ó, de 1,65 até 1,67, porque 1,68 entra na próxima, tinham 3 pessoas. Do 1,68 até 1,70, tinham 6. E eu fiz essa contagem, então, todos. Né? No final, eu somo esses valores aqui para ver se realmente está batendo aqui 20, que são o número de pessoas que foram entrevistadas. Se por um acaso sobrar ou passar aqui, é porque teve algum erro na contagem, aí eu volto, faço a recontagem, né? Percebo aí onde está o erro e arrumo, tudo bem? E feito isso, então, bateu aqui, está tudo certinho, a gente passa para cálculo das frequências, né, da frequência relativa. Então eu vou pegar cada um desses valores absolutos, dividir pelo total. Então veja, ó, 2 dividido por 20, depois 3 por 20, assim por diante. Tá? Escreva aqui a forma decimal, né? Então, ó, dividir por 20 é dividir por 2 e por 10. Então, 2 por 20 é 2 por 2, que é 1.
dividido por 10, 0,1. Faço isso com todos, tá bom? 3 por 20 é 1,5 por 10, 0,15. 6 é 3, 0,3. 3 é 1,5, 0,15. 4 é 2, 0,2. 2 é 1, 0,1. Estava bem fácil de fazer a divisão, mas vocês podem usar a calculadora, não tem problema nenhum, tá? Se tiver alguma divisão mais complexa, né? E aí, juntando tudo isso daqui, eu tenho que ter um inteiro, viu, pessoal? Então, aqui, ó, 0, se quiser colocar 0,10 aqui para poder fazer a sominha, 0,30, né? Então, 10, ó, 25, 55, 70, né? 90, 100. Isso aqui dá 1,0 se a gente somar. E depois a frequência relativa eu vou multiplicar por 100. Então, 0,1 vezes 100, né? Aumenta duas casas, então isso aqui vai ser 10%. 0,15 vezes 100, 15%. Aqui 30, 15. É só ir multiplicando por 100. 20, 10. E juntando tudo aqui eu vou ter 100%. Não preciso colocar o porcento, tá? Porque eu já coloquei aqui em cima. Por isso que é importante colocar o porcento aqui. A gente não precisa colocar em cada número, tá bom? E no final tem que chegar em 100% aqui. Se não chegar, a mesma coisa. Algum erro, né? No meio do caminho, a gente arruma e deixa tudo arrumadinho. A tabela de distribuição, tá? Essa é a aula de hoje. Aqui tem um segundo exemplo. Por que eu coloquei esse segundo exemplo? Na verdade, é basicamente a mesma coisa, né? Só que nesse anterior, eu já tinha deixado montado alguma coisa aqui, né? E tem algumas diferenças aí na montagem. Mais um exemplo, né? Na verdade, para vocês aí. Eu tinha pensado, deixa eu ver, forma decimal. Não, no resto tá tudo bem parecido, né? Basicamente a mesma quantidade. Era mais para a gente pensar na contagem mesmo, né? Que aqui já estava contado. Então, eu peguei esse segundo exemplo também, tá? Vamos dar uma olhadinha nele também, fazer a preparação, né? Aquela preparação também. Ele fala aqui o seguinte, ó, usando os dados da mesma pesquisa da página anterior, né? Dessa pesquisa aqui, pessoal. Essa pesquisa também, tá? Agora vão ser os pesos aqui das pessoas, né? Então ele fala assim, ó, elabore a tabela de frequências da variável peso com seus valores agrupados em 5 classes. Veja, é o que eu tinha comentado, né? Na anterior, ele deu a possibilidade da gente escolher o número de classes. Aqui não. Ele quer que a gente faça em 5 classes, tá? Como é que eu vou fazer aquela preparação, então? Primeiro eu tenho que descobrir o menor peso e o maior peso aqui. Tá bom? O menor e o maior. E eu já dei uma olhadinha para a gente ganhar um tempo, né? E descobri que o menor peso é esses 44 quilos aqui, ó. A pessoa que era mais baixinha aqui, ela também é a pessoa que tem menor peso, tá bom? 44 quilos. E a pessoa que tem mais peso aí tem 53. Onde que eu achei isso? Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo. Né? Não sei se tem mais gente aí, mas 53. Tá bom? Então a primeira coisa era fazer uma continha de menos aqui para a gente descobrir a amplitude total. Vamos fazer aqui do lado, por exemplo. Lado, né? Então, ó, a amplitude total dessa pesquisa é 53 menos 44. Isso dá 9 quilos. Né? Então, da pessoa mais levinha para mais pesada, tem 9 quilos. Então, essa amplitude total é que tem que ser dividida em classes. Eu já sei que tem que ser dividida em 5 classes. Ó, até fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos aqui. Ó. Né? Bom, as classes vão ter aquele símbolo de novo do intervalo, né? Fechado de um lado, aberto do outro. Isso aqui é padrãozinho, viu, pessoal? Todos os exercícios, intervalo de classe, nós vamos fazer isso daí. Tá muito mal feito o meu aqui. Espero que o de vocês fique bem melhor que o meu, tudo bem? Vamos lá. Então, para poder fazer isso, então, eu vou precisar definir aí o intervalinho, né? Que eu vou contar aqui para poder fazer, tá? Já sei que aqui vai começar com 44 quilos, né? Que é a pessoa mais leve lá. Vai de quanto em quanto? Então, vamos descobrir. Olha, o 9 não é um número bom para a gente dividir por 5, né? Vou ter que dividir por 5 classes aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma aumentadinha nele para achar a amplitude
do intervalo de classe, né, amplitude da classe, eu vou pegar 10 ao invés de 9 por 5. Aí eu tenho 2 quilos para colocar de intervalinho em cada classe. Então, 44 vai até 46, sendo que o 46 está aberto aqui. Então, ele não entra aqui, ele entra no próximo. Ó. Bem, 46 a 48, 48 a 50, 50, nossa, que feio que ficou, hein? A 52 e 52 a 54. Veja que não tem ninguém com 54 quilos, o máximo era 53, mas não tem problema nenhum, porque cabe aqui, né? O 53 cabe aqui. O problema é se ficasse menor que 53, né? Bom, agora eu vou fazer a contagem, passo para a contagem. Vou passar aqui para a pesquisa, vou olhar todos esses quilogramas aqui, né, essas medidas de peso das pessoas, na verdade é massa, né? E vou contar quantos de cada um. Então, assim, ó, o que eu tenho que prestar atenção aí? A primeira classe 44 a 46, mas o 46 está aberto, então eu vou contar, na verdade, 44 e 45 quilos. 46 eu vou deixar para contar embaixo. Bem? Então eu vejo lá quantos 44 até o 45. Se tiver 44,5, entra aqui também. 44,6, entra aqui. 45, entra aqui. 45,7, entra aqui. Tá bom? Só não pode entrar 46. 46 já vai para o próximo. Isso é bem importante vocês entenderem aí, porque vai ter número quebrado. Aí a gente tem que contar certinho, tá bom? Então, do 44 até infinitamente próximo do 46. A gente entra aqui, menos o 46 que entra embaixo. Eu fiz essa contagem lá, né, para a gente não perder todo esse tempo, que isso leva um tempinho. Eu contei uma pessoa que tinha um peso aqui nessa primeira faixa, contei 4 pessoas na segunda faixa, 7 aqui, mais gente aqui embaixo, depois 5 pessoas aqui nessa faixa e 3 na última. Tudo bem? Então essa contagem eu fiz para a gente ganhar um tempinho, mas eu fui olhando lá, cada um, né, observando. Somei aqui, lógico, né, ó, 7, 3, 10, 19, 20, percebi que são 20 pessoas aqui, então bateu. Isso não quer dizer que está certo, mas né, a chance de estar certo é maior, né? Pode ser que eu tenha errado aqui, um para mais e outro para menos, e aí a soma continua sendo 20, né? Mas aí eu teria que ter 2 erros, e né, normalmente para poucos dados assim é difícil a gente ter 2 erros, mas prestem bem atenção, tá? Dá uma conferida de novo, porque senão é trabalho perdido, né? Quando chega no final, a gente errou alguma coisa, aí não é legal voltar. Legal é a gente dar uma boa conferida aqui nessa parte, para ter certeza que está tudo certo, e depois fica mecânico esse restante do trabalho, que fica bem fácil, né? Aí o restante, gente, sossegado, né? Vou fazer cada uma das divisões, ó, da frequência absoluta pelo total, para ter a frequência relativa, né? Então, mesma coisa que o anterior, dividir por 20 é dividir por 2 e dividir por 10, tanto faz quem eu faço primeiro. Vou imaginar dividindo por 2 e depois vou dividir por 10, vou dividir uma casa. Então, ó, ou 1 dividido por 2 é meio, 0,5. E aí, quando eu divido por 10, fica 0,05. Né? O 4 fica 2 e depois 0,2. Posso pôr 0,20 aqui para ficar mais arrumadinho. O 7 fica 3,5 e depois o 0,35. Né? 3,5 com uma casa a menos. O 5 por 2 é 2,5, depois 0,25. O 3 dá 1,5, 0,15. E juntando tudo isso, eu tenho que ter um inteiro de novo, viu, pessoal? 20, 25, 30, 60, 80, 85, 100. Né? Então, isso aqui dá 1,00, um inteiro. E quando eu aumento duas casas para multiplicar por 100, vira 5%, vira 20%, 35%. Bem fácil, né? Fazer quando os números está dividindo por 10, por 20, por números fáceis, né? 15%. E juntando tudo isso, 100%. Né? Os exercícios de vocês são basicamente isso, né? Esses exemplos aí devem fechar tudo que vai acontecer para vocês. Olha aqui, vamos dar uma olhada nos nossos exercícios. Eu separei o exercício 6 e 8 do nosso livro, que são exercícios que envolvem, né, essa situação de classes. O primeiro exercício é basicão aqui, vocês vão usar a tabelinha
de a variável altura, né? Mistura a tabela de frequências da variável altura. Se eu não me engano, dei uma olhada lá, mas essa daqui é a altura daquela tabelona que vocês têm da página 36. Dei uma conferida lá, mas eu acho que é aquela tabelona que vocês vão usar, né? Porque esses exercícios estão juntos naquela mesma página que a gente fez exercício na aula anterior, né? Então, vocês vão usar aquela mesma tabela. Esse exercício 8 é para completar, exercício diferente, eu gostei dele aqui, para a gente completar essas informações, é bem legal também a gente saber enxergar, né, essas coisas que ele está pedindo aqui. E estou deixando um complementar, porque esse complementar é bem em cima do que a gente conversou mesmo, tá? A gente tem de novo aqui os dados brutos, né, as informações conectadas sem estar organizado, né, sem ter uma ordem. Então ele fala aqui das estaturas, né, ó, medida de altura em centímetros dos alunos do curso técnico de eletrônica. Isso aqui é inventado, lógico, né, fictício aqui. Então ele coloca aqui, ó, cada um, né, cada aluno ele foi perguntando, o cara falou, eu tenho 1,60, ele marcou em centímetros, tá vendo? 160 centímetros, 155 centímetros. Cada um foi respondendo e ele foi marcando. E nós vamos pegar então todas essas informações e vamos montar uma tabela desse tipo. Percebam que ele fala aqui embaixo que quer a tabela em 6 intervalos de classe. Então, nós vamos montar em 6 intervalos de classe, né? Fazendo aquela preparação, como foi feito aí nos 2 exemplos que eu deixei para vocês, tá bom? Esse aqui dá um pouco de trabalho, porque tem que ficar contando esses valores, né? Quantos se encaixam em cada grupo, riscando. Vou dar uma dica para vocês quando vocês forem riscar. Então, por exemplo, ó, façam desenhos diferentes. Por exemplo, aqui eu vou fazer um quadradinho, né, para começar a contar. Por exemplo, contei esse, aí o outro que está no mesmo grupo dele, né, por exemplo, 1,51, não sei, hein, pessoal, estou inventando aqui. Então, contei esse e esse outro aqui, por exemplo, estavam no mesmo grupo. Quando eu for contar a próxima classe, vamos supor que eu vou contar aqui, esse daqui, aí eu posso fazer um X, por exemplo, né, para marcar essa próxima classe. Porque quando, se por um acaso no final eu errar a contagem, né, tiver algum problema e tiver que voltar para olhar, né, onde que está o erro, é muito mais fácil a gente olhar depois com marcações diferentes. Tá? Isso é uma dica legal, porque se vocês marcarem de qualquer jeito, vocês vão ter que voltar do começo depois e procurar tudo de novo. Então, pensem dessa forma, façam marcações diferentes, tá? Um triângulo no outro e assim por diante. Façam diferentes para vocês poderem conseguir procurar mais fácil erros, tá bom? Nessa contagem que pode acontecer, né? Bastante comum acontecer. Bom, é isso que eu queria falar para vocês nessa aula de hoje, tá? Uma aula que também, prestando bem atenção nesses detalhes que a gente conversou nos exemplos, vocês não vão ter problema para fazer, tá? Então, boa aula para vocês aí, bons exercícios, né? Bom trabalho. E na próxima aula a gente continua o nosso assunto. Bom, obrigado, até mais.